Boa noite, então, a todos. Nossa disciplina de pintura hoje, no dia 25 de maio, com a presença de um convidado que vem chegar aí, o Eu Turenco. já ouvi falar dele, eu olhei alguns trabalhos dele, até queria desenvolver pesquisa sobre ele no PIB. Quero conhecer mais sobre esse artista. Tanto ele quanto o Moacir Andrade foram aqui do Amazonas os que eu mais tenho familiaridade, os que eu mais ouvi falar O sobre. Turenco, ele viaja nos materiais. Aquilo que eu peço para vocês, ele viaja nos materiais, ele faz escultura, ele faz pintura, ele faz grafite. Tem uma escultura dele no shopping, no Manauara, pendurada, um pássaro, né, um tucano, de aço. Ele tem uma escultura em frente ao mercado municipal, de frente para o rio lá, voltada para o rio. Eu não sei se a enchente já chegou na escultura dele também em aço. Que eu conheço, sempre conheci por Turenco Bessa, mas o nome dele leva o nome de Aníbal, só que o pai dele é o Aníbal Bessa, o poeta. Participou do Clube da Madrugada, poeta famoso até, com vários livros publicados. E ele não ficou na sombra do pai, porque geralmente o artista, quando tem um pai famoso assim, você vê a Preta Gil, filha do Gilberto Gil. Gilberto Gil é o Gilberto Gil. A Preta Gil é a filha do Gilberto Gil. Assim como a Martinalha é a filha do Martinho da Vila, porque o Martinho da Vila é o cara, né? Então tem isso aí quando o filho segue os caminhos, os passos do pai. Se bem que o Turenco ele não seguiu, ele seguiu outra linguagem, né? Ele seguiu as artes visuais e o pai era poeta. Então tem um texto aqui que eu vou ler rapidinho do currículo dele. Comecei a pintar aos 12 anos. Imitava o Van Pereira e o Eli Bacelar. Tive o professor tuta, José Roberto Bessa. José Roberto Bessa é ex-aluno nosso da faculdade e foi professor também aí na faculdade de arte. Lá no bairro da Aparecida, que me ensinou umas técnicas na escola. E ainda tinha um padrinho, meu irmão, o pintor Jorge Marques, que me ensinou muito. Porém, apenas em 1990, participei de uma exposição coletiva. Desde 1992, realizo pesquisas sobre a Amazônia, relacionando aspectos naturais, antropológicos, das sociedades indígenas e da biodiversidade, sobre maneira a relação do Amazônida com as águas. Dessas pesquisas surgem obras conceituais em suportes e materiais diversos, performance e arte urbana. Então, como a nossa disciplina é pintura, vamos dar mais ênfase na pintura e no grafite, mas ele viaja como artista visual em várias áreas, e você vê que ele tem o traço dele do desenho, ele passa para a pintura e passa para a escultura. É o mesmo desenho, é isso que eu pedi para vocês ver a personalidade, as figurinhas que ele faz desenhando, é esse traço. Ele transporta isso, esse traço para a pintura. E ele transporta esse traço para a escultura. É um riscado dele. Aqui é o trabalho mais recente dele, que ele deve comentar alguma coisa. Tem texto e grafite, né? Gente, peixe também morre afogada, relacionando com os dias atuais, né? Com os dias atuais. Sobre a pandemia, sobre o governo, sobre a enchente. Então, gente, peixe, somos nós, também morre afogado. Esse afogado, eu não sei, mas pode ter até a ver com a falta de ar, falta de oxigênio durante a pandemia nos hospitais de Manaus. É o seguinte, boa noite para todos, para todas. É um prazer enorme estar aqui. Convite do Fernando, eu jamais recusaria. Eu já disse para ele, vou dizer para vocês saibam. É das pessoas também que motivou essa pintor e que marcou muito a minha vida foi a exposição que eu vi do Fernando no Centro de Arte da Universidade, quando eu era mais, sei lá, 16, 17 anos. Eu fui com meu pai, vi aquele trabalho, gostei, aquilo me encantou bastante, também influenciou muito a minha trajetória. Eu comecei a pintar muito jovem, eu tive também um professor na escola, na quinta série, chamado José Roberto Bessa, que é o tuta lá da Aparecida, e o Bessa, ele, apesar de ser Bessa com dois S, né, da família, mas ele também me ensinou umas tintas, me ensinou a fazer umas coisas legais, isso influenciou. Outra coisa, como o Fernando disse, o papai era artista, a casa dele via lotada de artistas, então aquele ambiente influenciou também a minha vida.
E dentro dos artistas, quem sempre estava lá na casa dele era o Van Pereira, que é um artista de Inhamundá, um artista que fez parte do Clube da Madrugada, um artista pintor incrível, ilustrador, e o Eli Bacelar, que é irmão do Hahnemann, e que era jovem naquela época, né? E meu pai, como era amigo do Hahnemann, também meio que acaba adotando assim, o Eli, consumia muito a obra do Eli, ajudava e tudo mais. E isso tudo influenciou a trajetória. O Fernando está mostrando aí uns trabalhos que é a história do aço. Eu queria dizer a você o seguinte, eu não reconheço, eu não tenho problema com material nenhum, entendeu? Então, acho assim que a experimentação, no meu caso, ela é muito interessante e eu não tenho medo de errar, não, sabe? Eu vou para cima e testo as possibilidades de todos os materiais. Em relação à pintura especificamente, eu fui assistente no ateliê de um pintor amazonense chamado Jorge Marques. O Jorge, ele era de publicidade e propaganda, e ele era padrinho do meu irmão caçula. Ele tinha um ateliê lá no Cofasa e entre os 18 e 19 anos, por 2 anos eu fiquei lá sendo assistente dele, aprendendo um monte de coisa e trabalhando. Foi ele que me ensinou a fazer a base para tela, eu aprendi a fazer a tinta óleo com ele, aprendi a fazer um monte de coisa. Aí, assim, era um estágio não remunerado, né, mas que valia muito mais do que tudo. Essa questão da pintura, ela foi o início de tudo. Começa com a pintura, e como qualquer pintor ou qualquer artista, você começa fazendo representações que são da realidade, da natureza, é o caminho mais comum de acontecer, né? Você está representando o que você está vendo, você está imitando aqueles que você admira. Então, o Van Pereira era bastante imitado nessa época. Influenciou muito, muito, muito. Essa escrita já é a marca dele, né, professor? Você vê que ele chegou a incorporar a própria assinatura no trabalho dele, entendeu? Coisa mais Voltei. contemporânea de grafiteiro, de incorporar a assinatura na obra. Porque sempre eu reclamo por eles, quando eles estão pintando, aí faz o quadro, uma tela, aí bota aquele nome grandão destacando na tela. Eu digo, não, reduz essa assinatura, bota a assinatura discreta. Às vezes não dá nem para ver, é melhor. Mas a liberdade poética dele, como artista já, que ele não está na academia como vocês, então ele está livre para fazer isso. E o grafite possibilita isso, de incorporar a palavra, o nome, na obra. No caso específico dessa obra aí do grafite, ela é num evento chamado Black White, é um evento que já aconteceu 7 edições, eu geralmente participo, e agora eu fiz essa obra, eu gosto muito da letra de rolinho, né, que é a letra que eu fiz em cima. Tu põe a imagem aí, Fernando, dessa obra. Essa letra de rolinho é uma letra que eu gosto, porque ela é uma escrita que fica bem a cara da rua mesmo, sabe? E aí, no caso, eu fiz primeiro o rolinho, fiz o Amazônia, que é uma palavra que eu uso muito também no meu trabalho. O trabalho todo gira em torno da Amazônia, né? E eu coloquei a assinatura ali em cima com um tag de rua mesmo, né? Então, por isso, o nome aparecendo tão grande. Fosse uma tela, vocês não iam ver essa assinatura desse tamanho. A questão desse trabalho é de uma pesquisa que surgiu agora, foi um igarapé que surgiu no Rio, que é o meu mestrado, o mestrado é sobre um assunto, mas é conexo por conta da Amazônia, e aí tem a ver com a mitologia dos índios tucano, que no mito da criação do mundo tucano, eles são, em um determinado momento, eles são gente-peixe, antes deles entrarem na barriga da cobra e virem pelo rio de leite, povoar o mundo, e alguns dos que eram gente-peixe continuaram gente-peixe, e outros viraram humanos, outros viraram outros animais. E aí eu estou fazendo a referência dessa gente-peixe com a gente-peixe que morreu agora afogada, sem oxigênio,
na pandemia, né? Por isso que eu coloquei, gente peixe também morre afogado. Turenco, eu não estava sabendo desse teu conceito, e foi exatamente o que eu falei. Não sei se tu chegou a ouvir eu falar isso. Não, aí não ouvi Eu não, falei isso, eu fiz essa leitura aí. Olha. mas você é da diretoria. E aí, a escrita em russo é por causa da minha descendência. A família da minha mãe veio para o Brasil com a Segunda Guerra Mundial, meu avô era russo. Eu estou estudando um pouco o idioma, e aí eu aproveitei para escrever aí o Люди Ribito Jutonou, que é gente peixe também mais afogada. Aí eu só fiz a tradução do lado. A língua russa, o idioma cirílico, o alfabeto cirílico, ele tem esses signos que são diferentes dos nossos, né? E eu acho super bonito, muito plástico. E aí eu queria marcar um pouquinho isso nesse trabalho aí. Estava tentando, eu comecei a mexer com o meu cursor aqui para ver se eu conseguia modificar o que eu estava vendo. Olha o doido. Tá aqui dá para ver melhor mesmo essa foto, né? Então, assim, a gente tem o meu trabalho, ele tem essa pegada que mistura o ancestral com o urbano, né? Eu, a partir dos 20 anos, eu conheci uma literatura interessantíssima que uma pintora daqui do Amazonas me apresentou, a pintora chamada Rita Loureiro, e a Rita, ela vai me mostrar um livro chamado Grafismo Indígena, de uma antropóloga chamada Lux Vidal, que vai me mostrar o Moronguetá, um Decameron indígena, que é do Nunes Pereira, e aí eu começo a fazer muito essa busca nessa referência da minha raiz daqui, porque a família do papai era daqui de Manaus, veio do Maranhão, Santarém, Manaus, né? Isso por parte da minha avó, meu avô era português, pai do papai, veio de uma cidade chamada Bessa, que fica em Portugal, no norte de Portugal, e ele era comerciante, com muitos outros anos, e veio parar aqui. Estou vendo aqui, Fernando, não sei se dá para o pessoal ver, no cantinho direito, a minha assinatura pequena aqui, ó. Né? Então, esse nome aqui em cima do rolinho, ele é um elemento da pintura, tá? Por conta da história do grafite. A assinatura é menorzinha aqui no canto. É só para falar. E aí eu começo, eu vivo na cidade de Manaus, que é uma cidade que tem 2.400.000 habitantes. Eu me graduei em economia e fiz a educação artística na UFAM e não cheguei a concluir. E me especializei em várias coisas relativas à economia da cultura, economia criativa e arte visuais, museografia, são vários os caminhos. Mas a minha escola, até porque naquela época não havia escola de arte aqui, era encher o saco dos mais velhos, entendeu? Você produzir as coisas e perguntar o que os caras achavam e tal. E nem sempre, assim, rolava interlocução, nem sempre as pessoas davam aquela ideia, né? E foi meio... É igual tocar música de ouvido, né? A gente não tinha facilidade de acesso que tem hoje, de fazer curso pela internet e tudo mais. Então, assim, quando tinha revistas e caiu na mão da gente, era uma coisa muito interessante. Não tinha celular, entendeu? Então, era muito mais restrito mesmo. Mas isso não impediu nada da gente fazer. Falando da pintura, a primeira coisa que o Jorge Marques me ensinou a fazer foi uma base de tela interessante, ou seja, que fosse antifúngica, né? Porque a gente tem aqui no nosso estado essa umidade que é terrível, e ele tinha uma receitinha lá. E aí eu melhorei a receita com a restauradora Elizabeth, não sei se tu lembra dela, Fernando, que ela trabalhou aqui um tempão, ela era da Bahia, eu acho, eu trabalho aqui, e é a receita que eu uso até hoje, né, que é para um galão de tinta PVA, que é 3,5 litros, né, eu coloco 500 ml de cola branca, coloco 100 ml de um antifúngico qualquer, pode ser pinho-sol, e a Elizabeth falou para eu dissolver uma gelatina incolor na água e jogar dentro, que ela combate a acidez e melhora o prolongamento de vida da tela, justamente por causa da acidez.
mistura tudo isso e está pronta uma boa base de tela. É essa base que eu faço. E aí o lance de aplicar também, ela é importante, né? Tanto de esticar a tela. Quando estou trabalhando com a tela, geralmente eu que faço, eu que fazia, né? Hoje eu ainda tenho chassi de tela que um amigo meu que já faleceu, o Fernando conheceu, o seu Brito, fez pra gente, então eu comprava uma quantidade grande, né? E aí eu só estico a tela, e quando eu estico eu faço tipo uma cruzinha, depois um X, e depois que eu vou indo para as pontas, que é para o centro da tela ficar bem distribuído, não ficar aquele... Se você começar a esticar a tela da esquerda para a direita em cima ou embaixo, os fios a gente não vê, mas os fios vão fazer uma pressão diferenciada. E na hora de aplicar a tinta, eu pingo um pouquinho na primeira mão de preto para ficar um cinza clarinho, e aí eu vou num sentido nessa base, espero secar bem, depois com o branco faço no outro sentido, e fica uma base muito boa, assim, e para nossa umidade funciona, não dá fungo nem nada, então é bem legal. Em relação às tintas, eu aprendi a fazer a tinta a óleo, que era com a base de óleo de mamona que ele usava, com alvaiade, que é uma parte, um pozinho branco tem chumbo, isso é muito tóxico, então é preciso estar ligado para não ficar muito contato na pele, e pigmentos, que aí podem ser qualquer pigmento, pigmentos comprados, pigmentos terrosos, tanto faz. E aí era um serviço meio braçal, de moer todo aquele pigmento, misturar na mamona, e aí quando você fosse aplicar, já no trabalho, você podia misturar com vernizinho, que ajudava a questão de secar também depois, né? Mas só na hora de trabalhar. E essa tinta também eu usei bastante tempo. Só que o Jorge acabou falecendo também, aí eu parei de pintar na ateliê dele, tinha que pintar na casa do meu pai, e eu não tinha, assim, um espaço aberto para poder usar aquelas tintas, porque os solventes são muito voláteis, aquilo faz um mal danado, né? Então, eu comecei a experimentar a tinta acrílica, eu gostei dos efeitos e tal, foi meio estranho a princípio, né, eu acostumar só com óleo, mas depois que eu habituei, tinha que trabalhar um pouquinho mais rápido, por causa da secagem, né. O Vitor Hugo, você reconheceu o russo, a escrita russa, tu tem conhecimento? Oi? Não Tens compreendi. Como é que tu entendeu que estava escrito em russo ali? Tu tem conhecimento da língua russa? Eu estudava russo em 2017, mas eu parei depois que eu entrei na faculdade. Mas eu aprendi várias palavras, eu esqueci de muitas coisas também, mas eu ainda lembro da maioria das letras do alfabeto que ele falou. Já tem uma afinidade aí, né? Com o teu Sim, trabalho. tenho interesse em voltar a aprender. Aí, então, pessoal, eu estava falando lá da questão da pintura, né? Naquela época eu ainda não usava o médium acrílico, e aí isso obrigava eu a trabalhar bem rápido. E aí eu desenvolvi uma técnica com base naquela pintura chamada ala prima, que é aquela pintura que você mistura, faz aquele cinza, né, a partir das cores primárias misturadas com branco. Aí você faz todo o esboço com aquele cinza misturado com branco. Não sei se vocês conhecem. Quando como eu precisava trabalhar rápido, iniciar e terminar, a gente pegava e eu misturava numa palheta um pouco da tinta vermelha, um pouco da amarela, um pouco da azul. Aquilo tu vai misturar e vai botar um pouquinho do branco. Vai ficar um cinza que pode às vezes puxar para o azul, ou puxar para o vermelho, ou puxar para o amarelo, dependendo da quantidade que você colocar. Este cinza, por ser formado pelas cores primárias, ele vai permitir o esboço de um modo bastante interessante, e até se você colocar diluindo a tinta as áreas de luz e sombra, elas vão se mesclar muito bem com as tintas que tu colocar por cima, e vai dar um aspecto de naturalidade muito grande, diferente de tu usar o preto, né? E aí era a base do meu trabalho, era essa, eu fazia esse cinza, fazia o esboço, mandava e depois pintava, começava e terminava.
A teoria da cor. Agora, eu sempre falo para ele, inclusive na primeira aula dessa disciplina, eu disse para ele, antes de esboçar, passar uma cor que vá predominar na pintura. Aí eu dei exemplo assim, se for um pôr do sol, passa logo um laranja, um amarelo como base aguada, para poder fazer o esboço em cima. Essa seria a nossa base. Agora, o que tu está falando também é nova, mas tem a ver com a teoria da cor, né? Das cores Não, total. complementares. Cores complementares. Né? Espera aí que a gente já vai chegar lá. E aí o seguinte, depois que eu fazia isso, eu começava e terminava o trabalho. Ora, isso que eu estou falando é início dos anos 2000, 1989, 90, que era essa época aí. E aí, lógico, com o passar do tempo, estudando, sim, teoria da cor bastante, né, e o meu trabalho, não sei, aquele era preto e branco o último, porque o evento chamava Black White, não podia usar outras cores, mas geralmente meu trabalho ele é muito, muito colorido. Eu vou até, se puder apresentar aqui, Fernando, eu posso apresentar para eles algumas coisas novas. E a questão das cores complementares, elas são fundamentais no meu trabalho. A isso que o Fernando acabou de falar, de dar uma base da cor predominante, eu faço algumas coisas dependendo do dia, assim. Às vezes eu pego a folha de papel em branco mesmo, ou a tela em branco, e ataco a tela toda em branco mesmo. Mas quando eu quero me desafiar mais, às vezes eu coloco um fundo de uma cor total, chapo mesmo um fundo, e aí vou trabalhar em cima daquele fundo. E aí eu vou alternar. Se eu utilizar nesse fundo cores, um vermelho, por exemplo, a predominância do que eu vou colocar em cima dele vai ser as cores que são complementares a ele, ou seja, uma paleta com mais tonalidade de verde. Mesmo que o vermelho não apareça depois, ele está por baixo e ele vai fazer esses verdes vibrarem mais, entendeu? E isso para mim é muito importante no trabalho, essa vibração da cor. Da mesma maneira funciona o azul e laranja, o roxo e o amarelo, vocês sabem das complementares. E às vezes eu faço mais de uma camada também, justamente para ter essa vibração. Então faço o vermelho no fundo, o verde em cima, depois eu insiro mais vermelho, depois mais verde. E mesmo que não apareça o vermelho assim, contundentemente, isso vai dar uma modificação bastante, até na questão da própria profundidade do trabalho. Eu vou mostrar um pouquinho, Fernando, agora, um material que eu tenho agora inédito, que eu acabou de ser fotografado por um amigo, e aí vocês vão ver aí um avant-première, tá? Aí, Fernando Júnior, seus alunos tendo maior moral, hein? Eu finalizado agora em 2021. Tem uns que começaram antes, mas a maioria é finalizado agora, tá? Vocês conseguem ver aí? Beleza, ótimo. Bom, esse trabalho, ele mostra um pouquinho da questão do que significa assim, a minha obra. Tem uma referência direta à história em quadrinhos, e isso tanto faz na tela quanto no papel, tá? No caso, esse trabalho é sobre papel, é post sobre papel, um pouco de guache também. Aqui eu tenho símbolos ancestrais, eu tenho a fachada do Cine Alcazar aqui em Manaus, tenho referências de mangá, tenho referências da escrita de rua, e aqui eu estou usando essas tonalidades mais assim, do roxo, do azul, do magenta. Eu vou passar, porque são muitos. Aqui, rapidinho, aqui já fiz uma tentativa, já mexendo ali virtualmente, tá? Aqui são estudos, esse eu comecei em 2017, são estudos diversos, assim. Isso aí é tudo novinho e tudo inédito, tá? Esse também é 2021. Esse, por exemplo, eu fiz todo sobre fundo preto, né? Esse já usando aquarela. Aí vem a mistura da escrita de rua com desenho. Essa construção, para mim, é muito importante. Eu conheci um artista uruguaio chamado Joaquim Torres de Garcia, quando era mais jovem, e que
fazia uma construção assim do trabalho, e isso me marcou bastante, assim como também um trabalho de um artista amazonense que mora no Rio de Janeiro, chamado Enéas Vale, que também trabalha assim com essa compartimentação, nem sempre, mas faz. E o Enéas, assim, não sei, ele foi um dos poucos que participaram, por exemplo, daquela exposição Como é Você, Geração 80, no Parque Lage, em 1980, no Rio de Janeiro, que foi uma exposição que junta toda a arte brasileira que estava sendo produzida naquele momento no Brasil. Além dele, participou apenas o Jair Jacquemont também. Aqui já é um outro trabalho, que é o Projeto Figurinha, que é um projeto que começou em 92, é um projeto assim, meio de arte portátil, e aqui também tem várias referências do trabalho. Tem os carimbos, né, eu já fiz mais de 1000 carimbos de borracha, tem 5 por 7 centímetros. Tem aqui aqui do Projeto Figurinha. É tão legal esse negócio da internet, eu me sinto meio onipresente, né? Aí, assim, tem vários estudos, aqui com a letra de rolinho, né, que eu gosto muito. Ó, aqui também fala da mitologia tucano também, é uma parte da mitologia tucano dos Dessana, que eles começam a sair dos buracos para povoar o mundo. Aí o Homem-Peixe. E aí tu tem algumas referências que são ancestrais e tem referências que são modernas, né? Esse material aqui, tem uma parte deles que eu usei agora, foi incorporado a um acervo do Museu Virtual que acabou de ser criado, chama Museu Chimucuí de Arte Digital, e que é de um paraense, um curador chamado Ramiro Quaresma. E assim, é um material que eu estou bem feliz de estar fazendo também. Alguns desses aqui já viraram telas enormes, eu já expus em outros lugares. Esse é meio um documento de trabalho, um arquivo, né, um arquivo de pesquisa que serve também depois. É a obra, mas serve para ser um arquivo também de consulta posterior. Aqui foi onde eu iniciei? Não. E eu produzo todo dia, tá, gente? Eu pinto e desenho todo dia. Então, assim, tem muita coisa. Eu acho que esse fazer diário. Aqui, só para dizer, esse aqui é meu bisavô, Luiz Massimino de Miranda Correia. Isso aqui é XPTO, é a primeira cerveja de Manaus. Significa Cristo em grego. E era daquela fábrica que tem lá na Aparecida que a Ambev adquiriu. Isso gerou um dito aqui em Manaus, né? XTP, como é? X. Qual é a marca da cerveja? XTP, a marca da cerveja? XPTO. XPTO, era usado muito para os antigos aqui na década de 80. XTPO, falava assim. Não sei se tu lembra disso. Ficou uma gíria. Não. E eu vou mostrar agora uma outra parte, que são Agora, gravuras, tá? é importante o que tu falou, essa disciplina de desenhar e pintar todo dia alguma coisa, fazer alguma coisinha assim para É fundamental. disciplinar o horário. É fundamental. Tem uma Eu vou dizer produção. para vocês que eu tinha com meu pai uma brincadeira que a gente chamava de produção do dia. Ele produzia todo dia também, ele era escritor e ele escrevia todo dia. Então, ao final do dia, a gente se reunia, ele mostrava o que ele tinha feito, eu mostrava o que eu tinha feito, e aí a gente discutia aquilo. Vocês devem estar vendo uma gravura, isso é uma linóleo-gravura, tá? Ela foi feita agora desse ano, e aqui, não sei se dá para vocês perceberem, tem mais uma vez, tem a escrita em russo, tem a escrita do grafite, quer ver? Deixa eu ver se eu faço uma ampliação aqui, ó. Aqui de rolinho, olha, o Turenco comenta como recurso, né, da letra do Troab. Tem um russo aqui, que é o início, é vida e morte. Tem as catedrais russas também.
E aí tem outros símbolos que são amazônicos. Ó, Manaus aqui com a escrita meio Belle Époque, meio grafite também. Ó, aqui eu já faço a Amazônia. Mesmo a Amazônia, escrevi no Gente Peixe que eu fiz agora no evento do Black White, tá aqui também a Amazônia, que eu acho que a gente precisa mais isso aqui. Só que agora está com outro tipo de fonte, né? E foi com essa técnica de gravura. Eu aprendi a fazer gravura em 94, com uma artista mineira chamada Terezinha Escobar. Ela era professora da mineração do Pitinga e ela me ensinou. Quer dizer também que essas gravuras elas têm 65 por 50 centímetros, elas são muito grandes, e eu consegui fazê-las assim porque um amigo que é engenheiro mecânico, ele acabou fazendo uma prensa enorme para mim poder fazer gravuras até maiores. Aqui é um trabalho que eu fiz para o Shopping Manauara, fiz 12 anos do Manauara Shopping agora, e aí tem os símbolos que dizem respeito ao próprio Manauara. Aqui são outras experiências, só que já é estilogravura. Essa aqui, por exemplo, uma pessoa gostou tanto do trabalho que comprou até a matriz. Bom, tá aí, eu mostrei um monte de coisa, só coisas novas para vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu estou aberto aí. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar. Fale um pouco das figurinhas. O projeto Figurinha, ele começou em 92, aliás, perdão, em 2002, na aula que eu dava no Liceu Cláudio Santoro, que era no centro. Aí o que aconteceu é que eu recebi um artista daqui, mais velho que eu, não foi o Fernando, e esse artista meio que diminuiu um pouco os meus alunos durante a fala dele, sabe? E eu não pude fazer nada, porque afinal de contas ele era um convidado, mas quando ele foi embora, aí eu conversei com a minha turma, eu disse que não era nada daquilo, e que para mostrar que não tinha nada a ver, que ninguém era mais que ninguém, a gente ia fazer uma brincadeira ali para eles perceberem. Aí eu peguei uma folha de papel assim como essa, eu dividi a folha em 6 partes, 6 quadradinhos, e aí um quadradinho desse tamanho, que eu chamei de figurinha, eu desenhava meu trabalho e eu trocava com eles. E aí naquele dia começou esse projeto, que eu fiz umas 25 figurinhas, e cada um deles me deu uma figurinha que eles tinham produzido, ou seja, era uma troca de humanidade, né? Você mostrando para eles que eu estou trocando um trabalho, que eu sou um artista, que eu tenho uma estrada, não sei o quê, mas não tem nada a ver, pô, ninguém é melhor que ninguém, a gente aprende todo dia, sempre tem alguém que sabe mais que você e tudo mais. Só que isso tomou uma dimensão que nem eu esperava, eles começaram a trocar entre eles, e aí quando eu vi, hoje eu tenho 10 mil figurinhas, entendeu? De gente do mundo todo com quem eu troquei. É uma exposição que ela não tem uma limitação temporal, porque eles continuam trocando entre si, ou trocam comigo, ou trocam com os outros, e nem tem limite geográfico, porque a gente coleciona e troca com gente do mundo todo. Eu mesmo agora eu recebi um material de Caxias do Sul, um artista de lá, e vou mandar umas figurinhas para lá, entendeu? Então, é uma troca de humanidade. Tem que trocar contigo, no dia de hoje. Eu já ganhei uma figurinha tua, mas não troquei, olha, eu tenho que fazer uma figurinha. Tem uns pacotes de figurinha. O Paulo Simonetti compra, né? Ele é o comprador oficial assim, desse material. Acho que eu até tenho aqui. Oficial do Selo Simonetti. Aqui eu tenho um pacote de figurinha. Elas estão dentro do pacotinho. E esse pacotinho tem 5 figurinhas. É igual a figurinha colecionável de álbum. E aí elas têm, ou com meu carimbo também, ela vem toda assim meio registrada. Aí aqui dentro é até um sorteio, porque eu nem lembro quais são as figurinhas que estão aqui dentro, né? O Paulo tem um pacote lá que ele nem abriu ainda também. Eu acho que ele está deixando para abrir quando ele estiver bem velhinho. Deixa eu abrir essas figurinhas. Caixinha de surpresa. É totalmente conceitual também, né? Se ele guardar para abrir um dia. Sim.
E aí isso tem a ver com o trabalho que eu estou fazendo no mestrado agora, né? Que o nome do meu trabalho é Amazônia e Mundo, uma poética do deslocamento do território e da portabilidade, que são justamente os temas com os quais eu tenho trabalhado mais e que embasam toda essa pesquisa aí. Produzindo os carimbinhos ainda, ó, isso aqui é para uma revista que eu vou participar agora de uma publicação. Assim, eu nunca paro, eu sempre estou com material junto de mim. Vamos abrir aí, o Alzemir tem uma pergunta aí. Pode mandar. Cara, eu tenho várias perguntas, mas eu vou começar logo pela que eu acho principal, que é sobre a dimensão dos trabalhos e assim, a equipe para trabalhar contigo, sabe? E o tempo que leva para produzir cada obra, assim, mas isso Alzemir, a minha é uma são as equipe. maiores. Hã? Equipe. Só a parte Equipe, né? Só equipe. Só a parte do aço, quando a gente trabalha aquelas estruturas enormes, que tem a carboquímica da Amazônia que executa para mim, né? Afinal de contas, são peças com 1,5 toneladas, 4 toneladas, e é uma escala que não é mais humana, é uma escala industrial, né? Aquele tucano que tem no Manauara Shopping, não sei se o Fernando falou para vocês, o tucano ele tem 12 metros e ele tem 1,5 toneladas, então assim, não dá para eu sozinho fazer. Mas o grafite eu faço só, tudo mais eu faço só. E a dimensão dos trabalhos vai desde de um carimbinho desse aqui, que é 5 por 7 centímetros, né, até um painelzão, não tem assim, depende muito, né, do trabalho em si. É porque assim, aquele primeiro lá, né? Eu até notei que tava Amazônia, né? E o M eu ainda fiquei meio assim, tava parecendo meio um K, mas dava para É a perceber que era um amar Amazônia. mesmo, a marca mesmo de amar, né? Do sentido ali, né? E é um trabalho grande aqui, cara, né? É um murãozão mesmo grande. Aí, tipo, tu usa o quê? Tu usa as duas mãos pra fazer, porque ali o braço é doideiro. Não, o spray, assim, ele me cansa um pouquinho, porque eu fiz 50 anos, a gente tá ficando. Envelhecer é muito difícil, sabe? Que a tua cabeça tá a mil e teu corpo às vezes não acompanha. Mas aí eu fui no peito e na raça mesmo. Eu iniciei ali umas 9 da manhã, terminei 3 da tarde, pô. Dava para fazer melhor ainda, dava para dar mais detalhe e tal. Mas é porque aquele muro ele não ajudou muito, ele era um muro chapiscado, entendeu? E eu perdi muito tempo Uhum. para fazer ali um fundo bacana e tal. Mas quando é um muro liso, aí é mais rápido, né? É mais rápido. Eu já levei o projeto pronto. Às vezes eu faço o jam, eu chego lá e não sei o que eu quero fazer, aí eu faço na hora. Mas dessa vez eu levei o projeto pronto. Lembrando que a Cleia é nossa aluna de Tabatinga, viu? Olha que beleza. Tríplice Conheço. Fronteira. Conheço Tabatinga. Conheço Tabatinga e Benjamin. Já andei por lá. Oi, deixa eu ver se eu apareço. Eu estou sentada aqui limpando argila, fazendo duas disciplinas numa só. Olha, tá que nem que eu. Oi, Turenco. Tudo Tudo bom? bom? Tudo ótimo. Eu conheci o Turenco primeiro através das obras dele, lá no Tucumã Só Barra, aqui, ó, só argila. Que estão lá no Povos da Amazônia, as esculturas Sim, de chapa. é do Bestiário Amazônico, de 2006. Isso. Aí depois teve um evento da Secretaria de Cultura lá no próprio Povos da Amazônia, que era assim, cursinhos de uma tarde, e uma das tardes foi contigo. E aí eu também fui, assisti, ouvi. Que massa. Fico muito feliz. Não, e tu sempre muito simpático. Eu queria te perguntar sobre os carimbos. Eu curto muito o teu trabalho, eu acompanho. Aqui a internet é ruim, mas volta o meu, olho o Instagram. Eu te sigo lá no Instagram e eu vi também que saiu uma camiseta lá do Manarte com a tua estampa. Ficou muito linda, né? São os carimbos, são as figurinhas que foi para a camiseta? Assim, o trabalho da Manarte foi uma surpresa muito legal também,
porque o que aconteceu? A Ana Lloyd, que é a designer que é responsável pela Manarte, ela é irmã da Adna Abreu, né? E aí, a partir da Adna, ela me Sim, conheceu, conheceu meu trabalho, e no mestrado dela de design, ela usa o meu trabalho do Raiz da Adna. E eu adorei, porque ela transformou a dissertação dela em algo prático, que ela está trabalhando com um negócio, e a vida dela está sendo em função muito da Manarte agora. E aí ela lançou na dissertação a estampa chamada Manaus, que era de uma pintura que eu tinha feito em 2017, e aí ela lançou a segunda agora, que não é a estampa de carimbo, é linóleo, que é a estampa Amazônia, e que foi uma que saiu agora também, uma capa de livro, a mesma estampa com o livro do Marcílio de Freitas também. O que é o linóleo, Turenco? O linóleo é um emborrachado que você pode usar para gravar, entendeu? Porque a história é o seguinte, eu tenho duas prensas. Eu tenho uma prensa pequena, ela chega até um tamanho A3, que é uma de rolinho, e tenho essa prensa maior, que é 1 metro por 1 metro, que dá para fazer esses trabalhos maiores. Só que tu não acha madeira boa para gravar de 1 metro, cara, 65, 50. Então, o linóleo, ele é mais bacana. Aí eu descobri uns emborrachados de piso de hospital que funciona, que é uma beleza. Eu queria que tu falasse como é que são os carimbos, Turenco. Eu lembro que teve uma oficina lá no Caua, que tu ia fazer dos carimbos, só que era no meu horário de trabalho, eu não consegui me organizar para ir. Fiquei com muita vontade de ir, estava super curiosa. Quando eu estiver mostrando aqui, Clé, tu só fecha um pouquinho o teu microfone, porque tá dando uma interferênciazinha, tá? Vai lá. Essa aqui é a borracha, é uma borracha escolar, é Merco, número 0. Ela tem 5,7 centímetros, ela é enorme, parece uma arma branca. Vou botar aqui do lado de um lápis para tu ter uma ideia assim, do tamanho dela. Ela é grande. E aí, essa borracha, ela é bastante macia. Eu, pela internet, eu vi um professor de Goiás, salvo engano, não lembro o nome dele agora, usando uma borracha dessa, e eu tentei, e gostei demais do resultado. E eu trabalho elas como trabalho qualquer gravura estilo, com goivas, né, e formões. Só que é muito mais fácil, né, porque você não faz nenhum sacrifício para poder gravar, e o resultado é imediato, porque você mela na tinta do carimbo e já aplica. E aí você pode também utilizar tintas que sejam acrílicas para estampar tecido. As possibilidades são as mais diversas, né? E aí tem a ver com aquele conceito que eu já falei, com que é o da figurinha, que é da portabilidade. O carimbo tem uma coisa portátil, né, e anda junto. Captou, Cléia? Sim, já quero fazer com os meus alunos. Mas é fácil, não é difícil, não. A dificuldade é encontrar a borracha, por exemplo. Essa borracha é o seguinte, essa borracha, quando eu comecei a fazer, eu comprei todas que tinham aqui em Manaus, todas. Eu fui em todas as lojas, comprei todas. Eu soube dessa história. Aí eu tinha, assim, umas 70 borrachas que tinham no mercado, eu comprei todas. Aí, depois disso, eu tentei entrar em contato com a fábrica, com o distribuidor daqui, e até disse o pessoal da Merco, por que vocês não fazem as borrachonas maiores e tal, ia ser muito massa, não sei o quê. Os caras não me deram ideia nenhuma, né? E o distribuidor daqui parecia que não queria vender. Aí eu entrei na internet, consegui comprar 200 borrachas lá de Joinville. Aí veio para cá, sem frete nem nada. Aí depois, quando estava com essas 200, comecei a trabalhar. É meio viciante o processo. Quando eu estava para terminar, eu fiquei meio desesperado da vida. Aí eu falei com a Rosângela, que é da Metro, eu sou cliente deles há 30 anos, e a Rosângela trouxe 500 borrachas de lá. E aí eu comecei a gravar, depois ela trouxe outra leva de 500, e aí tá indo até hoje, tá indo bem. E assim, o preço da borracha é bom, porque para aluno, até aluno de escola, dá para fazer R$3,50, e é o preço de venda lá na Metro, que não é a mais barata de todas, né? Então, assim, e dá um resultado bem legal.
Esse material eu expus na Áustria já. Numa galeria que o Gustavo Klimt expunha, a gente expôs esse material lá. Na verdade, a gente não tem um mercado nacional de arte, nem muito menos um mercado local, assim, de que a pessoa possa viver da arte aqui, com raras exceções, né? Existe alguns artistas que têm essa questão da venda e que trabalham. Mas eu acredito muito na construção da carreira devagar e sempre, entendeu? Hoje eu estou fazendo esse ano 31 anos de carreira. Eu lembro, o primeiro ano de trabalho, eu vendi uma telinha como se fosse hoje, sei lá, R$50, né? E hoje é lógico que a gente tem uma inserção muito maior, principalmente por conta da internet. A internet ajuda muito, né? Tipo, eu já vendi meu trabalho para o Japão sem conhecer o japonês, pelo Facebook, usando o Google Translator, entendeu? Então, assim, a internet facilita muito. A gente tem que ser empreendedor. O primeiro passo para ser empreendedor é tu ter essa visibilidade da internet. Empreendedor sem visibilidade para o mercado mundial não é empreendedor, tá? Tu vai ficar restrito só ao teu lugar. Então, a primeira coisa é tu ter essas páginas, essas redes, fez o trabalho, publica, não faz uma publicação assim muito massiva para que a coisa se perca. Eu não publico toda hora, mas quando eu publico é uma coisa que eu estou fazendo. É importante você saber também medir isso aí. Em relação a ganhar dinheirinho com arte também, eu ganho dinheiro fazendo ilustração de livro, palestra, oficina, por ser especialista em museografia e patrimônio, em organização de acervo eu faço também. É muito divertente, né? Isso vai depender, assim, do que tu queres, do que tu gosta. O importante é gostar muito do que tu tá fazendo, né? E tá produzindo toda hora, porque você, quando tá inserido no meio, assim, uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Na hora que ele falou aí que jamais recusaria aí você tirou o óculos, deu aquela pegada assim no rosto. Cheguei, Fernando merece. Fernando é um camarada, um educador incrível, sangue bom pra caramba. E eu não queria deixar de atender a um pedido, um chamado dele.